Meu nome, Décio Zandonadi, Padre Décio Zandonadi, Dom Décio Zandonadi. Sou nascido em Venda Nova do Imigrante, do Espírito Santo, aos 2 de dezembro de 1942. Meus pais, Máximo Zandonadi e Amélia Sossai Zandonadi. Meu pai, uma figura que eu considero extraordinária, era um homem que teve o privilégio de sua infância, dentro de um lugar onde não havia acesso para o estudo. Ele foi indicado para ser um dos seminaristas dos maristas. Então ele foi deslocado, ainda pequenino, vamos dizer, aos 10 anos, 12 anos, ele foi deslocado do interior, bem do interior do Espírito Santo, local onde não se falava português ainda, praticamente só se falava o dialeto italiano, para um seminário, um aspirantado dos maristas em Mendes, no Rio de Janeiro. Até ele conta que, quando lá estava, os primeiros dias, eram 2 estranhos, ele e o primo dele, dois estranhos, porque ninguém entendia o conversar deles, eles só falavam em dialeto italiano, eram bem caipiras. Então essa experiência marcou muito meu pai, mas por outro lado fez com que ele se tornasse um homem que percorreu os 4 primeiros anos, os primeiros anos de primário e do ginásio, e com isso ele voltou para casa tendo uma cultura muito forte. O ginásio, digamos, antigo, que correspondia ao fundamental hoje, para aquela época, com os baristas, eu acho que correspondia até a uma faculdade hoje. Ele tornou-se uma pessoa com uma certa cultura, que voltou para a comunidade e sempre se interessou em colocar os princípios do Evangelho, da fé, da oração, aquilo que ele tinha aprendido intensamente dentro do seminário dos irmãos maristas, ele colocou em prática no dia a dia de sua família. E, portanto, nossa casa, no fundo, era um pequeno convento, era uma roça, uma casa onde havia muita gente dentro de casa, porque eram 3 famílias que moravam no mesmo sobrado, muito simples, todos trabalhando intensamente na roça, mas era praticamente um seminário, ou seja, nós acordávamos cedo, nós, enfim, tínhamos a oração da manhã em conjunto, todos os sobrinhos, éramos aí 6, 7 meninos e meninas, rezávamos juntos, dirigido pelo meu pai a oração da manhã. Logo em seguida ele ia para o trabalho, voltavam para o almoço ainda cedo, à tarde continuava o trabalho até o entardecer, e à tarde de novo, quando ele voltava, havia a oração da tarde, que ele fazia conosco, as crianças, e à noite ainda, o longo texto dirigido pelo meu avô, a luz da lamparina, bem assim, caracterizado, essa lamparina que iluminava as paredes de nossa casa, que não eram nem paredes, eram tábuas. Então, aí rezava ainda com sono à noite. Então nossa casa, sobretudo por influência de meu pai, de meus avós, é claro, que eram muito religiosos, mas também de meu pai, era uma casa onde se rezava muito, onde se trabalhava muito, onde a vida familiar era uma vida comunitária, intensamente comunitária, onde 3 famílias viviam quase como irmãos e irmãs, compartilhando tudo, desde o sofrimento, a pobreza, até os poucos bens que tínhamos. Minha mãe, aí é um fato bem doloroso, porque praticamente não a conheci. Minha mãe, eu a perdi com 2 anos e poucos meses, eu a perdi, éramos já 3 irmãos, o mais velho com 3 anos e pouco, eu com 2 anos e pouco, e minha irmã menor, que tinha nascido há pouco tempo, talvez nem tinha 1 ano ainda, e nós perdemos nossa mãe numa ocasião em que, por falta de recursos médicos do interior, ela praticamente teve uma hemorragia esperando um outro irmão nosso, esperando esse outro irmão ter hemorragia, ela foi definhando e morreu. Essa história. E eu praticamente só guardo dela que era uma mulher profundamente boa, de uma bondade enorme, de um sorriso encantador, de um carinho enorme para os filhos. Claro que eu tenho um pouco de imaginação disso. Lembro fortemente o dia da morte, não tanto porque eu me lembro, só porque alguém me levou até onde ele estava o esquife, num banquinho da casa,
Eu olhei e o meu tio me levou para passear no meio da roça. Eu guardei essa imagem muito grande, mas até hoje gostaria de ter um retrato mais aprofundado. Minhas tias, as pessoas dizem que era uma pessoa extremamente bondosa, uma pessoa assim extremamente carinhosa, uma pessoa de uma atividade grande, trabalhava intensamente na roça, não ficava só em casa, trabalhava intensamente na roça, cuidando de todos os afazeres, queria ter muitos filhos e foi assim ceifada já com nova, eu acho que não tinha nem 26, 27 anos, quando minha mãe morreu, no ano 1945, se não me engano, no final de 45, ela morreu. Então aí ficamos sem a nossa mãe e logo em seguida, não sei se é bom já falar disso, meu pai aconselhando-se com um padre salesiano, aí está um pouco a ligação com os salesianos, o pai se aconselhando com um padre salesiano, o padre salesiano disse assim: não, o senhor é ainda muito jovem, tem 3 meninos para educar, o senhor deve casar de novo. E aconselhou o casamento, e eu digo assim um pouco brincando, talvez eu tenha até indicado a moça, que perto do seminário onde esse padre era diretor, ele havia lá uma série de moças que frequentavam a igreja, ele indicou uma, que depois se tornou a minha segunda mãe, e hoje está viva, Dona Marta Utoé, é a segunda minha mãe, que eu tenho muito carinho por ela, porque ela assumiu a família inteiramente, claro que era um jeito diferente de ser, mas ela teve um carinho enorme conosco, tanto conosco, os 3 que éramos do primeiro matrimônio, como com 5 que vieram depois, no segundo matrimônio, formando uma família de 8 irmãos, que são verdadeiramente irmãos, com um carinho muito grande entre nós, e portanto a figura de minha mãe ficou impressa. É claro que para mim isso foi um duro golpe na minha vida, que talvez tenha tido ressonâncias, tanto positivas, enormemente positivas, pelo jeito de ser, mas também negativas, com certeza, em toda a história que se decorre disso aí. Infância curta, muito curta, porque praticamente foi até os 9 anos, a infância na minha terra natal. Houve um dia até em que nós descíamos a estrada, trazendo o café que tínhamos, entre aspas, roubado, né, porque tínhamos a licença de apanhar o café que sobrasse no cafezal, mas não de pegar na tulha. E achávamos que foi muito que pegamos, então, perto da estrada, enterramos um pouco do café e deixamos lá. Passado alguns poucos dias, brotou tudo. Então, nossas brincadeiras eram muito, muito naturais, umas tias muito carinhosas, elas nos acompanhavam, brincavam muito conosco. Eu era chamado de moreto, porque era bem queimado de sol, era bem mais escuro, a minha pele facilmente se queima, então era chamado de moreto, ou seja, o moreno, e era carinhosamente tratado com isso. Minha avó me queria muito, minha avó praticamente me acompanhou o tempo todo. A minha avó chamava-se Rosa Calimã, ela era uma vovó dessas vovós piedosíssimas, passava o dia inteiro em ligação com Deus, e eu andava sempre junto com ela, na visita às minhas tias, quando nasciam crianças, enfim, aquele acompanhar. Minha avó gostava mais de mim do que do meu irmão mais velho, porque meu irmão mais velho talvez fosse mais peralta do que eu era um pouquinho menos, mas de qualquer maneira era uma situação assim muito, muito interessante, porque meu avô era ferreiro, meu avô ferreiro, um homem assim rude, mas justíssimo, de uma justiça tremenda, de uma retidão fora de série. E eu ficava na tenda, chamada tenda do ferreiro, e aí tocava a forja para ele me colocava em cima daquela bancada onde ele batia as coisas, e eu percebia a vinda dos amigos dele, as conversas longas do meu avô, a troca de favores, as conversas tão bonitas, ajudava o meu avô a fazer as coisas que mais interessavam. E para nós, a tenda também era sempre uma atração. Quando meu avô sumia, nós íamos sempre mexer com alguma coisa, e é claro que ele percebia que alguma ferramenta estava mexida, que algum ferro tinha desaparecido, e sempre havia essa descoberta das nossas peraltices. Lembro de um dia que estava se construindo a casa de um tio meu, perto, e todos nós resolvemos, enquanto eles almoçavam, o vovô, vovó e os nossos irmãos, o tio, meu pai, meus tios, almoçavam e tias, nós fomos lá e começamos cada um pegou um serrote, outro pegou um martelo, e começamos a fazer o barulho, e o meu avô percebeu isso e foi às escondidas e nos pegou na botija, digamos assim, cada um mexendo. Então ele deu aquele sinal típico dele,
E nós todos fugimos debaixo da casa, escondemos todo debaixo da casa. Então ele disse assim: vão sair, porque se não sair vão apanhar mais. Aí eu fui o único que resolvi sair. Como eu saí, ele falou assim: esse aqui não apanha não, vai ficar sem apanhar. Os demais depois levaram uma bela surra e eu tive a coragem de sair. E ele muito calmamente disse assim: você que já que saiu, você pode ir para casa e não faça mais. Então essas lembranças da infância, a vida nossa de ir à igreja, íamos à igreja, não tinha padre praticamente, mas quando o padre vinha era sempre festa. Se fosse segunda, terça, dava o sinal, o foguete, todo mundo parava o trabalho e todo mundo ia para a igreja. Quando o padre chegasse, era domingo sempre, não precisava ser domingo. Agora, todos os domingos, o povo ia todo de manhã cedo para fazer uma chamada reza. Era recitado o texto, a palavra de Deus, e à tarde voltava. Aliás, de manhã cedo era escuta da palavra, alguém dirigia, à tarde a reza do texto. E o povo todo ia de manhã cedo, ia para casa, para almoçar, voltava de tarde e ficava jogando bocha, e nós crianças brincando, as festas eram muito bonitas, os casamentos eram muito bonitos, enfim, uma vida extremamente pura, extremamente cheia de solidariedade. Quando alguém acabava de preparar o seu café, ia ajudar a outra família. Era uma grande família, Venda Nova, que ainda não tinha estrada BR-262, era um lugar bem fechado, mas muito bonito, muito cheio de alegrias. Enfim, essa infância foi muito generosa, pequena, porque aos 9 anos eu já tive que ir para o seminário. Meu pai, por exemplo, tendo voltado de uma experiência religiosa com os maristas, ele, com certeza, se pudesse colocar todos os filhos do seminário, colocaria. O ambiente que nós vivíamos, o padre tinha um valor muito grande, né, por causa de ser um homem que trazia a esperança, a fé. E o nosso pároco em Venda Nova, um agostiniano, era realmente fantástico. Meu pai tinha uma relação com este seminário salesiano, onde ele tinha se aconselhado, onde a esposa, a mamãe, segunda mãe, tinha vindo. Então ele não deixou essas duas ligações, um amor muito grande ao próprio pároco e um amor muito grande, digamos, a esse salesiano, a gratidão muito grande. Quando ele decidiu que nós tínhamos, meu pai achou que bom, que aí não havia condições de estudar, que poderíamos ir, porque nesse seminário havia até o primário. Ele conversou com esse padre e mesmo, digamos, a contragosto nosso, eu e meu irmão, né, nós fomos enviados para esse seminário. Meu irmão dizia que não queria ser padre, eu dizia que queria ser padre. Então a experiência toda, eu brincava de menino com coisas de igreja, eu ia à igreja com minha avó, eu gostava de todas as coisas da igreja. Ir para a igreja para mim era uma alegria muito grande, por tudo, né? Por tudo, porque a igreja para mim era um lugar onde nós nos sentimos muito felizes. Então eu diria assim, eu fui mandado para o chamado aspirantado de Jaciguá. Jaciguá é bastante perto de Venda Nova hoje, mas naquela época a gente tinha que andar quase o dia inteiro, porque tínhamos que descer de Venda Nova para Castelo, uma estadia pequenina, depois pegar um trenzinho. Lembro-me até do dia em que nós fomos, cinco adolescentes, crianças ainda, entre 9 e 12 anos, descíamos de ônibus, aquelas ônibus de jardineira antiga, carregando nossos baús, mais que baús, saco de linhagem com a roupa dentro. E a Castelo, nós pela primeira vez nos encontramos com o trem, aquilo era uma sombra, um trenzinho, para nós era uma sombra. Entramos no trem, fomos até Cachoeiro do Itapemirim, e Cachoeiro do Itapemirim, coincidentemente, aquele dia era um dia de carnaval. E nesse tempo, Cachoeiro já era uma cidade meio anticlerical, então eles acharam muito gozado aqueles 5 caipiras de calça esquisita, com um saco nas costas, entrando do trem, zombaram na gente. Aquele primeiro encontro com a cidade que me parecia algo enorme, foi uma coisa assim que me deixou muito assim surpreso e mesmo diminuído. Eu estudava nada, eu praticamente gostava mais de brincar, mais de conversar. E a gente trabalhava muito, porque tínhamos que fazer tudo, tínhamos que quebrar pedra para poder construir o colégio, tínhamos que fazer uma estrada. Então nós, sobretudo nós do primário, tínhamos que estudar, mas até gostávamos, porque entre estudar e trabalhar, a gente preferia trabalhar. Porque trabalhar para nós era mais divertido do que estudar, ficar sentado. Lembro-me um dia, não sei que ano que fosse, mas entre 53 e 54, eu estava trabalhando de manhã cedo, o padre Mário Sattler,
nos pegou, eu e outro colega, um tal de Zucoloto, conversando em vez de trabalhar. Então ele deu levemente um pontapé no traseiro e disse assim: seu vagabundo, vai para o estudo, vai estudar. Para mim foi um grande castigo, sabe? Um castigo enorme quando ele mandou assim: vai estudar. Aí fui para o estudo, fiquei muito contristado, porque eu senti que tinha feito alguma coisa errada. Para mim não era grande coisa errada, mas, enfim, parecia alguma coisa errada. E nesse momento, passado 2 dias, eu estava no estudo, disse o professor que cuidava da gente, chamava de assistente, disse assim: olha, o padre diretor está te chamando no escritório. Pronto, eu falei assim: agora é hoje, vou embora, porque ele vai me chamar e vai mandar eu embora. Quando eu cheguei no escritório, atravessei do outro lado, com surpresa vi o diretor, meu pai e minha mãe, minha segunda mãe. Então eu tive aquele choque primeiro, disse assim: pronto, agora é isso que vai acontecer. Aí meu pai perguntou ao padre Mário: padre Mário, como é que vai meu filho? E o diretor falava: vai muito bem, está ótimo, está muito bem. Claro que o padre Mário, ele gostava muito do meu pai, nunca ia assim magoar meu pai, que meu pai ajudava muito o seminário, sempre trazia caminhões de mantimentos para ajudar na manutenção do seminário. Eram 2 grandes amigos. Então, mas eu achei a surpresa que, ao invés de repreensão, foi um elogio. Enfim, esses 6 anos de primário e até a 7ª série foi num ambiente muito agradável. Há diversos episódios. Não sei se vale a pena narrar algumas coisas que, por exemplo, eu gostava muito de canto, tinha uma voz bonita, era um contralto, um menino contralto, então eu gostava muito de cantar, gostava de aprender música, aí comecei a aprender o harmônio, o piano, aí eu, enfim, era um dos meninos muito estimado pelos colegas, não porque era muito bom, não, porque era muito simples, muito estimado pelos colegas. Houve um dia que achei até magoado, porque trocou totalmente a minha vida. Um belo dia, no fim do ano, não sei, parece que é por volta de dezembro, o diretor e os professores acharam de fazer uma eleição entre os meninos do melhor aluno do colégio. Melhor aluno do colégio, melhor aluno do seminário naquela época. É claro que eu jamais imaginava que podia ser escolhido, mas tudo bem, fui lá e o indicado era um menino que tinha sofrido uma doença e todo mundo parecia que ele era um santo, era um santinho mesmo. E todo mundo achava que ele que ia ser o... Mas de repente um amigo meu, o Rubens Pupim, esses amigos de todo dia, mas muito popular, falou assim: não, não é ele não. E começou a fazer uma espécie de propaganda entre os colegas e acabou que foi eleito, né? O menino Décio foi eleito o melhor aluno daquele ano e eu ganhei uma estatueta que está hoje até na minha casa, uma estatueta do Coração de Jesus, que para mim aquilo foi o deslumbramento. Por outro lado, estragou minha vida, porque era muito espontâneo. Daquele dia em diante todo mundo olhava: tá fazendo isso, é o menino bom, não pode fazer. Então fiquei amarrado, entendeu? Então aquele momento que foi até um elogio para aquele momento, e me entristeceu a vida. Então aquele momento foi muito triste. Há um outro episódio até interessante que eu guardo na minha infância, além das coisas bonitas de seminário, que é o coral, a música, o teatro, coisas que hoje me deram uma versatilidade muito grande no meu exercício de professor, de mestre, o carinho. Enfim, essas coisas eram muito bonitas. Mas há alguns episódios que marcam muito a pessoa. Por exemplo, eu fui encarregado de ser, a um certo momento, o sineiro, dar o sinal no sino, e por isso ganhei, me emprestaram um relógio de bolso, e coloquei no bolso. E por descuido qualquer, eu acabei deixando esse relógio cair e ele parou de funcionar. E eu fiquei enganando ao padre, enfim, enganando, dizendo, e dava sempre o sinal, olhando para outro tipo de relógio. Enfim, passei meses enganando todo mundo. O relógio estava aqui, mas... e até que um dia alguém, o senhor, que era o salesiano, que era o dono do relógio, estava pressionando de tal maneira que eu não aguentei mais, pedi desculpas, chorei muito, né? Entreguei o relógio, falei que o relógio tinha caído, que eu tinha contado mentira. Aquele dia foi muito interessante, porque eu senti a capacidade bonita de pedir desculpas, de afrontar a verdade. Aquele momento foi muito, muito importante. Parece um episódio muito simples. Naquele dia, tanto o salesiano teve um olhar diferente para comigo, como também eu comecei a sentir que valia mais pena, muito mais dizer a verdade do que
do que assumir uma possível repreensão, do que estar contando uma mentira, enganando, mesmo com muita arte, nunca se consegue enganar ninguém. Por isso aquele momento também foi muito interessante. Então esses episódios dessa primeira parte, depois tem uma segunda parte do seminário, que é São João del Rei, né? Bem, modéstia à parte, eu sempre fui um aluno com uma certa facilidade, ou seja, não estudava muito, mas o resultado era bastante fácil, porque eu tinha uma visão de conjunto. É claro que há sempre aquelas matérias que eu nunca me dei bem, digamos, né? Poucas. Uma delas, impressionante, era o desenho. Eu aborrecia desenhar, sobretudo desenho geométrico, para mim era uma inutilidade. Então, o professor, que eu tinha notas altas em todas as matérias, o desenho era uma dificuldade enorme. Por isso que os professores me davam o mínimo, porque todo o resto era muito bom. Desenho. Depois, mais tarde, fui fazer um teste psicológico e descobriram que uma das tendências minhas é arte e desenho. Eu falei, então vai ficar para outro momento, não é verdade? Porque, mas a matemática eu gostava, mas não tanto. Gostava muito do português, gostava muito de leitura, gostava muito da geografia, da história. Essas matérias mais humanas batiam muito mais comigo do que as matérias exatas. Ciência eu não gostava, física e química nunca gostei. Então havia sempre uma tendência para línguas, para literatura, para tudo aquilo que levava muito mais para a poesia. Certamente isso me ajudava muito, apesar de nunca me dedicar à música. Gostava muito de música, gostava de tudo aquilo que, enfim, trouxesse mais harmonia. Para mim era muito mais interessante do que as matérias mais exatas. Então a minha tendência foi sempre para o lado mais humanista do que para o lado, digamos, mais de ciências exatas. Nunca me agradou isso, absolutamente. O seminário do Espírito Santo era um seminário muito interiorano, portanto, e foi até a 7ª série. A 8ª série já não podia ser lá porque não existia. Nós fomos transferidos para São João del Rei. Então vim de um interior, uma simplicidade muito grande, para um outro lugar onde havia mais de 200 seminaristas, onde havia já também seminaristas de seminário maior, e o ambiente era totalmente outro. É como se eu me colocasse internamente num lugar estranho. Tanto é que o primeiro ano foi dificílimo. Eu, que era considerado um dos primeiros alunos da classe, uma classe pequena, lá em Jaciguá, quando cheguei em São João del Rei, por mais que me esforçasse, nunca passava dos quase últimos lugares no primeiro tempo. Mas, naquele primeiro ano de 58, eu comecei no 35º lugar, numa turma de 40, 41, e terminei o ano em 4º lugar. Ou seja, houve um esforço muito grande de readaptação. Também foi a primeira experiência de contato com um estudo muito mais forte, muito mais exigente. Foi também o primeiro contato com o mineiro, e aí a primeira experiência, digamos, que me deixou assim um pouco confuso, uma pequena ofensa que eu tive com um colega mineiro, durou 3 ou 4 meses sem conversa nenhuma. Era um amigo, mas aí eu percebi que o jeito de ser era bem outro. A espontaneidade não podia acontecer. Então essas experiências internas do seminário, lá me encontrei com muito mais cultura. Por exemplo, os teatros eram muito mais bem trabalhados, havia operetas preparadas pelo padre Antônio Carlos, que agora está, Padre Pacheco, né, Padre Pacheco de Paula, aquele que é do Sistema Salesiano de Vídeo. Ele era um homem que sempre incentivou a arte, a música, tudo bem feito, tudo grandioso. A época era muito bonita, as liturgias eram fantásticas, os cantos muito bonitos. Então são 2 ou 3 anos passados lá em São João del Rei, do Seminário Menor, que de fato foram fundamentais para a formação acadêmica da minha vida. Veja, era um lugar muito mais de contato já com a realidade religiosa. Eu fui sempre alguém que quis sempre ser padre, não é isso? Mas é claro que naquela hora já começaram as primeiras grandes dificuldades. Você sabe que o seminário, na época, era um seminário bem fechado, um seminário que tinha muita alternativa. Isso sim, o trabalho, o teatro, a música, tudo isso, as grandes funções, tudo isso ajudava muito a trabalhar o caráter da pessoa. E eu sempre fui uma pessoa de conciliação, entendendo? Então eu já estava amadurecendo nessa época. Então, e aí houve a passagem, claro, para o noviciado. E eu vou começar. O que é o noviciado? Para um religioso é o lugar onde você decide se você é admitido para a congregação, caso dos salesianos. E aí é um ano bem recolhido, bem
bem fechado, digamos assim, em que você começa a olhar realmente se essa vocação é para você mesmo, e também os salesianos olham para a gente para dizer assim, não, ele é realmente digno para ser salesiano. Bem, esse ano também um ano chave na minha vida, porque éramos 26 seminaristas, digamos, que entramos no noviciado, vestimos a batina naquela época, portanto, havia uma função toda bonita da vestição chamada, e a nossa aconteceu até fora de Barbacena, porque o noviciado era em Barbacena, e nós fomos vestir a batina lá em Vitória, uma viagem até extraordinária de ônibus. Nós passamos pelo Rio de Janeiro, nas praias, e metade dos nossos colegas já tinham vestido a batina, então havia aquelas brincadeiras do carioca, vendo aqueles padrezinhos novinhos, tudo bonitinho, vestido de batina, pareciam ter uns coroinhas. Então, foi uma viagem muito agradável, com uma série de peripécias de trem, até que fomos vestir a batina em Vitória, e lá eu voltei com a batina, aquilo foi uma marca importante para a minha vida de preparação. Então, esse ano, nós tivemos o mestre, Padre Luiz Porto de Menezes, que era muito rigoroso, mas para nós foi um pai, o verdadeiro pai, e ele veio a falecer no ano seguinte, por um derrame. Aquela marca do Padre Luiz Porto de Menezes, para mim, foi a marca maior de minha vida, porque ele me compreendeu profundamente, acompanhou meus problemas, ajudou a compreender, e foi muito humano. Muita gente via no Padre Luiz Porto de Menezes um homem muito rígido, no entanto, ele foi um pai bondoso, profundamente bondoso conosco, de modo que, mesmo que eu não tivesse assim muita clareza se eu queria ser religioso ou não, aquele momento foi muito ajudado por esse padre, que eu tenho um carinho muito enorme por ele, e sempre que posso, peço que ele ajude nas orações o encaminhamento de minha vida. Padre Luiz Porto de Menezes, essa marca fundamental no meu noviciado. Logo em seguida, nós passamos para a filosofia, ou seja, havia faculdade e filosofia. O primeiro ano preparatório, uma espécie de propedêutico, em que nós fizemos já o primeiro ano de filosofia em São João del Rei. Éramos mais de 60 colegas e um ambiente muito grande. Voltei de novo para São João del Rei, não mais no seminário menor, mas para o seminário maior. E também em faculdade de letras. E inicialmente eu tinha decidido até fazer as letras clássicas, grego e latim. E tínhamos começado o primeiro ano com letras clássicas, porque eu gostaria de fazer latim profundamente, grego profundamente. Infelizmente, a minha turma era pequena. Depois do primeiro ano, eles nos aconselharam, mais do que aconselharam, nos obrigaram a passar de letras clássicas para letras neolatinas. Então eu fiz uma base boa de grego e latim, e logo em seguida fiz a faculdade de letras clássicas com enfoque no francês. De modo que minha formação é de literatura, é de português, francês, claro, com toda a base filosófica que faz parte do currículo da filosofia. É isso? Então esse momento é um momento, também ele se tornou muito, muito importante, se bem que é um momento que, intimamente falando, eu olhando para trás, vivi momentos difíceis, aquele medo de realmente se é essa a minha vocação, é um caminho. Eu sempre digo para mim mesmo que eu nunca estou claro se a minha vocação, sei ter clareza que Deus me chamou, mas nunca posso dizer assim, você já é totalmente fiel a esta vocação, no sentido, é por aí que você está dando tudo o que deve dar para que você possa responder esse chamado. Cada dia mais eu vou tendo essa certeza, mas houve épocas muito difíceis de esclarecimento. E aí o Padre Gruen teve uma influência muito grande, que era o nosso confessor, o Padre Antônio Carlos, Padre Antônio Pacheco de Paula, né? Padre Antônio, chamava antigamente Antônio Carlos, Antônio Pacheco, o Padre... enfim, os diversos sacerdotes, Tiago Lara, João Duque, são grandes homens que marcaram a nossa vida como professores, como mestres. Há outros que saíram do Ministério Sacerdotal e são extraordinários homens, como o próprio Tiago Lara, depois o Tiaguinho, que já faleceu, o Geraldo Servo de Jesus, que hoje é um grande psicólogo em Brasília. Enfim, uma série de professores de alta qualidade que nos ajudaram a formar esse acabamento, digamos, humanista. Como digo, eu nunca fui um homem brilhante, fui sempre um homem que estudava, não digo que gosto de estudar, gostava mais de ação, onde existia um trabalho, onde existia uma preparação de festa, onde existisse uma celebração litúrgica, eu me sentia muito mais. Ficar preso
numa escrivaninha para escrever, para pensar, não era muito o meu jeito, mas sempre me saí muito bem e, portanto, isso a inteligência ajudava, apesar de não ser uma inteligência brilhante, foi muito bem nessa época de formação, quando me formei, portanto, como bacharel em letras e filosofia, né, portanto, com a possibilidade de lecionar, isso? E aí, acontece aquilo que nos salesianos acontece, o intervalo entre a filosofia e a teologia. Nesse intervalo nós chamamos de assistência ou tirocínio prático. São 3 anos em que você para de estudar e vai dar aula. Então eu fui enviado de novo para Jaciguá, já como mestre, professor, dando aula de português, de história, de matemática, tudo que aparecia na frente, podia dar música, enfim, era professor. 2 anos, portanto, ajudando na formação de novos seminaristas, 2 anos também em que eu desenvolvi o teatro, eu desenvolvi a música, eu ajudei em tudo. Anos profundamente agradáveis, 2 anos, 65, 66, e depois, 67, também fui transferido para Niterói. Também uma mudança brusca, mudança de uma realidade bem interiorana, e ambiente simples, para um externato e internato daqueles bem pesados, sabe? Então a gente cuidava do externato, dava aula de francês, de religião. Até hoje eu fico pensando, dar aula de religião, os padres na época não queriam dar aula, e sobrou para o clérigo, ou seja, o professor que não era padre ainda, era nós que tínhamos que enfrentar aquela meninada, moços com sério de problemas já surgindo, a gente teve que dar essa resposta como professor. Então eu sofri como louco, porque tinha que preparar as aulas de religião, aulas que não eram aceitas pelos alunos, e eu me industriei, não tive férias, procurei fazer de tudo. Francês, português era mais fácil, mas tem uma experiência fantástica de Niterói, porque o carioca é aberto. Foi a primeira vez que a gente, no pátio, ouviu o menino falar qualquer tipo de besteira. Eles contavam, no sábado, segunda-feira era impressionante, eu me escandalizava, porque eles voltavam dizendo, eu fiz isso, menina assim, e eu caía para trás, porque para mim aquele era um mundo completamente desconhecido. Mas foi interessante, porque foi a primeira vez que alguém me colocou dentro de uma realidade que praticamente tinha sido escondida, né, até aquele momento, porque vivi completamente com cercado por coisas assim, bem defendidas. Aquele ano em Niterói foi fantástico. Trabalhava feito louco. Eram 36 aulas por semana, botando corrigir caderno, brinquedos. Chegava no fim de semana, eu cuidava dos esportes. Então havia mais de 30 times, futebol de salão, várias quadras de futebol de salão, futebol de campo. Eu tinha que pegar camisas, havia camisa para todos, sabe? Camisa para qualquer jogo. Então, eu chegava no sábado, ou domingo, distribuía as camisas para todo mundo, controlava todo mundo, eu me ajudava. Era uma atividade enorme. Quando chegava domingo de tarde, eu já estava exausto. E algumas vezes, era o padre Jaci, que hoje é padre, eram outros companheiros nossos, nós íamos para o Maracanã, uma experiência muito positiva, única, e naquela época não podia tirar batina não, sabe? Então, o que acontece? O padre diretor já era um pouco mais liberal, então a gente escondidamente saía do colégio, tirava a batina, ia pro Maracanã, assistíamos o jogo, havia um irmão salesiano que nos apoiava, nós íamos juntos, botava uma batina de novo, o guarda-pó era usado, e ficávamos de novo dentro da escola. E essa vida foi interessante, até algum detalhe, o padre Jaci, o padre ser fantástico, ele descobriu lá na Avenida Floriano Peixoto, no final tinha uma pastelaria com suco de cana. Então a gente arrumava um dinheirinho qualquer, chegava lá primeiro, tomava um bom pastel, um suco de cana, ia para o Maracanã, voltar outro pastel e suco de cana e voltava para casa. Coisas pequenas, no entanto, para nós era uma novidade enorme, esse momento de Niterói. Mas Niterói ficou marca do carioca, do homem aberto, do menino travesso, que fazia enormes brincadeiras conosco, mas sempre muito amigo, muito próximo. Então guardo recordações enormes desse momento de Niterói, quando eu fiz, portanto, o último ano do tirocínio, viu? Então, determinada essa época, nós devíamos normalmente ir para São Paulo, porque a teologia era feita em São Paulo, no Instituto Pio XI da Lapa. Mas os chamados mineiros tinham criado problemas nesse instituto, então
nós éramos chamados mineiros, eu era capixaba, mas todos nós éramos englobados como mineiros, considerados um pouco subversivos. Já era a época dos anos 60 e, portanto, já havia uma movimentação nesse caso. Então nós íamos estudar, quem sabe, em Salamanca, na Espanha. Para mim era uma novidade enorme. E acabamos foi acertado pelo provincial que nós íamos para Córdoba, na Argentina. Então, essa mudança também foi um providencial. Córdoba, Argentina, certamente foram os 3 anos de teologia, que o último eu terminei aqui em Belo Horizonte, foram os 3 anos fantásticos, porque éramos cerca de 100 estudantes de diversas nações, claro, predominantemente argentinos, um ambiente de alta qualidade de estudo, um diretor fantástico, porque um diretor que tinha uma experiência de espiritualidade muito grande, uma capacidade de diálogo enorme. Para aquele momento difícil de transição, era o ideal. Ele nos compreendia muito bem, valorizava muito bem e ao mesmo tempo nos dava todo o instrumental para crescimento numa espiritualidade. Então foram anos preciosíssimos. Claro que o estudo da teologia naquela época passou a ser um estudo de transição, não havia mais textos prefixados. Os professores tinham que fazer apostilas, começou aquela época, antes não, eram textos já marcados, aí não, o professor tinha que fazer apostila, e algumas matérias ficaram, claro, um pouco na penumbra, o caso da moral, por exemplo, que era muito discutida, o caso do direito canônico, que também não tinha nenhuma, uma passagem, um trânsito. Então aqueles momentos foram de intenso estudo assim, pessoal. Os grandes atores como Karl Rahner, Skillebeck, enfim, os grandes autores que estavam aparecendo no cenário internacional, eram também objeto de nosso estudo lá em Córdoba. E sobretudo um ambiente de consciência muito forte, consciência social. Foram os anos que por detrás estava Medellín, portanto, a grande conferência de Medellín abriu a igreja para o Concílio Vaticano II da América Latina, já começava fortemente a teologia da libertação. A Argentina começou a entrar numa turbulência muito grande, o nosso instituto estava dentro, quase vizinho do terceiro exército da Argentina, já havia o começo dos montoneiros, eles começaram a acusar que nós também pertencíamos a ou os montoneiros haviam sido infiltrados dentro de nossa casa. Então foram anos muito, muito bonitos, muito tensos. Tal tensão levou a casa a ser fechada no ano 70, de modo que nós tivemos que retornar para o Brasil sem terminar o 4º ano de teologia. Mas eu gostaria de ressaltar também na Argentina a amizade que nós fizemos com o povo. Lá havia os brasileiros, nós começamos a descobrir, éramos 17 brasileiros, né, estudando. Então nós aprendemos a falar o castelhano, é claro, mas tínhamos os nossos encontros pessoais, havia lugares onde nós nos encontramos, sempre um churrasquinho, sempre uma amizade maior, e fomos descobrindo outros brasileiros que estavam em Córdoba, formando uma grande família. Foi esse momento, e também, nos fins de semana, nós íamos trabalhar em bairros de periferia de Córdoba, e aí fiz grandes amizades, algumas delas perduram até hoje, uma família hoje, uma menina que foi muito minha amiga, depois casou-se, hoje tem 4 filhos, é hoje uma amiga enorme minha, é uma pessoa que está muito ligada ao meu coração, trocamos cartas por longos anos. Essa família está muito ligada a nós, da Argentina. A outra família que nos acolhia quando íamos para o bairro, a família Jiménez, ela também hoje guarda uma grande amizade. Então eu tenho muita vontade de voltar à Argentina. Já voltei uma vez, mas queria voltar de novo à Argentina, porque é o lugar onde, se eu posso dizer, mais marcou a minha vida a nível de preparação para o sacerdócio. E estranhamente, em um certo momento, por causa de tensões internas e externas, aquele instituto foi fechado e nós tivemos que voltar para Belo Horizonte, onde eu concluí a teologia aqui mesmo, na Católica, que tinha um instituto aqui na Augusto de Lima, onde era a atual igreja de São Sebastião ao lado, havia um instituto aí, e começava o padre Sérgio Palombo, já jovem padre, ordenando os estudos, e foi um momento muito importante. Só que havia algum porquê, né, também interessante dizer, essas coisas, detalhes pequenos. Claro que a gente crescia, a gente dava aula no Colégio Salesiano, porque nós tínhamos que dar aula no Colégio Salesiano para poder, houve um problema sério do colégio, ele teve que ser quase ameaçado de ser fechado. Nós que chegamos à Argentina, assumimos as aulas, eu dava aula de português, e, portanto, dei várias aulas, e isso acumulava, e à tarde íamos para o instituto, ou de manhã cedo, acho que de manhã cedo ia para o instituto, à tarde dávamos aulas para o colégio. Isso foi muito interessante, porque
A um certo momento, um padre que dava muitas aulas saiu de repente do colégio e eu tive que assumir todas as aulas. Então, acabei matando as aulas do instituto, que eu já tinha estudado praticamente em Córdoba, mas aquele momento foi quase que obrigado. No final do ano, me proibiram de fazer uma matéria, São Paulo, porque eu não tinha presença suficiente. Praticamente eu fui formado padre devendo uma matéria na teologia. Então, fiquei até isso muito escondido, não é isso? Mas o outro episódio interessante dessa época, época grandiosa do Cruzeiro Futebol Clube, eu comecei a ter simpatia pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro tinha o campo ao lado. Então, com facilidade, algumas vezes a gente, enquanto uma aula era muito ruim ou não tinha nada, a gente saía, ia ver o treino do Cruzeiro, Tostão, Piazza, não é isso? Aqueles craques nos atraíam, a gente ia ver um pouco, não é exemplo para ninguém não, é somente para dizer que aconteciam esses fatos também. Era um trabalho muito grande, a gente começava a entrar em relação com a Arquidiocese de Belo Horizonte, sem querer, a Arquidiocese que depois eu vim trabalhar mais intensamente no futuro. E fui, ao invés de terminar a teologia e me ordenar padre, com um pouco de dúvida, eu achei que devia esperar mais um ano. Depois, porque meu pai também e minha mãe fariam 25 anos de casados no ano seguinte, 72. A teologia eu terminei em 70, final de 70, 71. Então eu fiquei o ano todo de 72, voltei para Jaciguá, onde exercia a função de chamado conselheiro, aquele que organiza os estudos da escola. E no fim do ano, em 16 de dezembro de 72, então fui ordenado padre. Sempre com uma angústia muito grande para sabendo que tinha qualidades enormes para poder ser um bom padre, mas sempre pequenas dúvidas, é claro, né? A gente sempre nunca tem aquela certeza absoluta de que o caminho percorrido é o caminho mais. Eu muitas vezes me interrogava, será que eu fui ser padre porque, enfim, meu pai gostava muito? Será que eu fui ser padre? No entanto, eu percebia que tudo indicava que o ser sacerdote era o grande caminho que Deus me chamou. Ou seja, se houve alguma coisa forte na minha vida desde a minha infância, essa quase que obsessão para servir como padre. Mas nunca tive essa certeza absoluta, por isso sempre fui me interrogando, sempre fui buscando intensamente. Eu digo até hoje, eu me interrogo, não quer dizer que eu tenho dúvida não, mas a interrogação sadia, ou seja, a gente nunca diz assim, será que eu estou respondendo fielmente aquilo que o Senhor me pede para exercer essa missão? É claro, os outros dizem que sim. Eu sempre tenho aquela coisa interna que me pergunta fortemente sobre a minha vida. Então, um pouco, a preparação para o sacerdócio aconteceu desse jeito. Claro que eu resumi bem, né? Não é que tenha relatado todas as experiências, tem muito mais, mas enfim, um pouco essas do sacerdócio. Agora vem toda a parte sacerdotal. Se eu fosse, talvez, seguir as minhas inclinações, talvez eu pudesse ser um bom pai de família, um bom administrador. Um bom administrador, talvez não, eu não sou essas coisas desse campo não, mas certamente um homem de conciliação. Eu acho que teria uma vocação política muito forte, porque tem a tendência de conciliação, eu sei trabalhar as diversas áreas, enfim. Então o mistério do chamado de Deus para a vida de uma pessoa, o caso do nosso sacerdócio, é algo profundamente gratuito, profundamente muitas vezes contraditório, ou seja, a pessoa sente que há alguma coisa chamando para você colocar esse caminho. Você sente, por outro lado, certas forças puxando para outro lado outras qualidades. Então você vai um pouco, como o próprio Jeremias diz, vai como rangendo, né? Mas como que fascinado por esse mistério maior que vai acontecendo na vida. Então eu fico feliz, até fico contente quando vejo alguém dizendo assim, eu estou claro, certo, absolutamente certo. Eu também estou, não é isso? Mas eu sempre vou me perguntando profundamente se eu estou correspondendo a verdadeiramente esse chamado, já que muitas vezes eu me encontro não vivendo intensamente a dimensão que Deus quer de cada um de nós, sendo perfeitamente um homem santo, um homem que evangeliza. Muitas vezes essa vontade de fazer coisas bate mais forte, e o sacerdote devia ser, sim, um homem que faz, mas um homem profundamente de ligação entre Deus e a humanidade, um homem muito mais voltado para o Espírito, muito mais que dê espaço maior para a oração. Vocês se fizeram, rezar para mim não é fácil, não, rezar para mim é muito difícil.
Eu rezo muito, mas é muito difícil, continua sendo difícil. Portanto, é como aquilo que na Bíblia fala, a briga de Jacó com Deus, né? Uma luta até que Deus nos vença. E esse vencer de Deus acontece no dia a dia, mas com certeza você fica sempre um pouco angustiado. Por que eu não consigo ser o místico que eu gostaria de ser? Não é isso? É porque você gostaria, mas Deus tem o plano dele, não é isso? Por que você não gostaria de ser o evangelizador do jeito que você... Porque, enfim, muitas vezes você não consegue. Tem hora que eu fico assim um pouco preocupado, digo assim, são 57 anos já, são tantos anos de sacerdócio, eu ainda não me sinto satisfeito. Pode ser um sinal positivo, mas também pode ser que eu não tenha conseguido dar espaço suficiente para que essa dimensão do Deus e Senhor da história possa entrar profundamente na vida. Agora, claro, eu leio muito, eu medito muito. Meditar, por exemplo. É claro que para algumas naturezas a meditação é realmente algo até muito mais fácil. Para outras não. Uma natureza mais agitada, eu sou invadido continuamente por ideias, sonhos, é mais difícil para domar uma natureza assim, para ser homem e de oração. Por isso, digo assim, com toda espontaneidade, não posso negar, eu sempre quando falo publicamente, eu digo que eu reconheço as minhas fragilidades, eu sei aonde é o meu tamanho, então eu sei que, enfim, tem qualidades enormes, mas também tem muito que caminhar, e até hoje eu penso que o ser bispo é algo que, o ser sacerdote, o ser religioso salesiano, o ser bispo, né? Agora, foram sempre coisas que vieram de fora e nunca foram uma coisa que eu busquei, entendendo? Claro que eu busquei ser padre, entendendo? Mas veio muito mais como uma imposição amorosa de Deus do que como natural explosão da vida de uma pessoa. Por isso que eu tenho lá minhas dúvidas sempre quando a pessoa fala assim, tudo para mim é muito bom, é bom sim, é fácil, mas se a pessoa quer dizer muito, eu sou padre, a minha vocação é ser padre, tá certo, acho que insiste demais nisso, se não há uma luta, se não há uma busca intensa, mesmo no escuro, eu não acredito que essa vocação tenha essa consistência da gratuidade de Deus. Posso estar errado, mas é um pouco esse caminho. Eu fiz um retiro, foi o ano todo de preparação, mas um retiro, me lembro até em Cachoeira de Itapemirim, sozinho, tive vontade de não, se fosse por mim, se não houvesse, vou ser entre clareza, talvez ninguém saiba disso, não houvesse um pouco essa pressão familiar, digamos assim, que estavam aguardando intensamente isso, se não houvesse, eu teria protelado por mais tempo. Eu acho que todo sacerdote devia só ser ordenado, não por pressão da sociedade, da comunidade, mas no momento maduro. Eu podia ter continuado a ser um bom diácono, assim, podia até chegar àquele momento maduro, mas para mim a circunstância foi positiva. Eu fui ordenado e já entrei exercendo plenamente o sacerdócio, mas se você me pergunta isso, eu com toda sinceridade digo, se fosse por mim, eu teria protelado por mais um ano, com certeza, para dar mais tempo de pensar nessa realidade tão bonita e tão grandiosa que é ser padre e ser sacerdote. Olha, bons momentos não me faltaram, na verdade, porque eu guardo recordações maravilhosas, tanto do primeiro ano de sacerdote em Jaciguá, no Espírito Santo, quando exercia o meu sacerdócio na pregação, no contato com os jovens seminaristas, no trabalho na paróquia. Sempre fui um homem que gostei de falar, de pregar e de celebrar a Eucaristia. Um bom momento, talvez em Barbacena, o começo, o contato com a criançada, quando eu pude expandir um pouco mais meus dotes artísticos, tendo um pequeno coral de cantores com quem eu convivia cotidianamente. Um momento foi esse. Um bom momento foi em Barbacena, eu trabalhar com a cadeia, os presos. Foi um grande momento em que, até desobedecendo a orientação do pároco, eu fui me interessar pelos presos de uma cadeia. E lá vivi experiências dolorosas com a miséria, depois mais tarde também com uma espécie de cadeia de menores assim, com marcas até de taras enormes, com casos dificílimos, e até me lembro que o diretor dessa penitenciária ou dessa casa veio falar comigo assim, se eu queria
pelo menos passar 2 vezes por semana nessa casa. Eu falei assim, olha, dentro dos meus limites eu aceito. Ele perguntou, quanto o senhor quer para fazer esse trabalho? Não, eu vou fazer de graça. De graça? Não, eu entendo que o sacerdote fazer, não é porque perguntamos para um outro padre, ele disse nem que me desse tantos salários, né? Então, foi uma coisa que me assustou um pouquinho, porque eu acho que esses mais relegados da sociedade tinham. Tanto é que nesse período aconteceram diversas mortes internas, nesse chamado presídio, um menino que afogou outro na pia, enfim, coisas dolorosas, jovens bonitos, jovens. Essas marcas me impressionaram muito, a cadeia, os deserdados e essa alegria imensa de colocar. E é claro, depois, na vida de sacerdote, você vai tendo outros momentos. Eu, como dizer assim, fui sempre chamado para funções de formação do noviciado, formação, digamos, da filosofia. Voltei para Jaciguá de novo para ser diretor, portanto, como responsável pela formação de novos seminaristas, sempre colocando meu entusiasmo em tudo que faria. E, digamos, o ser formador, para mim, não era o que eu desejaria, mas sempre trabalhei nesse campo. Eu gostaria muito mais de trabalhar diretamente numa paróquia, diretamente num ambiente de crianças. Isso é que fazia com que a minha alegria se tornasse maior. Por isso, todas as vezes em que eu estive junto com as crianças mais abandonadas, o caso do oratório festivo, aqui do Sistema Salesiano, que é um capítulo que depois podemos continuar a falar, eu acredito que foram os momentos mais preciosos de minha vida. Agora, negativos, não sei se você quer que eu fale de negativo, tantos, né? Primeiro, as minhas falhas pessoais, não é isso? As minhas falhas, eu já me reconheço cotidianamente uma pessoa muito de ação e pouco de reflexão, mas sempre busquei intensamente a reflexão. Por isso, por isso a profundidade, com certeza, não é uma característica muito minha. Posso parecer muito superficial nas minhas, sou muito mais intuitivo. Isso é uma característica própria minha e, no entanto, isso pode ter feito muito bem também. Como também a característica de assumir muitas coisas ao mesmo tempo. Se coloca 10 tarefas, eu vou tentando empurrar as 10 e talvez também isso leva a uma certa superficialidade, com certeza. Mas, por outro lado, há uma abrangência muito maior de experiências que me faz com que eu possa adquirir um espaço maior de ação como tal. É claro que na vida pessoal há certos momentos muito difíceis, não vou negar que não tenha tido momentos difíceis no campo afetivo, por exemplo, não é verdade? Uma pessoa muito carinhosa, muito aberta, sempre teve que se envolver profundamente com certas pessoas que foram tremendamente questionadoras para a minha vida. Por isso, não nego que eu tenha tido, de fato, tentações muito fortes desse campo, e justamente por causa do meu jeito de ser, né? Um jeito de ser bastante aberto, bastante carinhoso. Isso, claro, houve assim situações bastante difíceis que me angustiaram muito, mas todas elas, com a graça de Deus, foram superadas. Muita graça mesmo de Deus, e com certeza foram os momentos mais bonitos, porque saem de sofrimentos muito intensos. Não sei na minha vida se eu tenho certamente machucado pessoas, porque quem sabe não criei ilusões, criei fantasias. No entanto, eu sempre afirmei fortemente que minha vocação é o sacerdócio, é o serviço sacerdotal. Por mais que eu tinha tido limites, com certeza, sempre busquei intensamente afirmar para todo mundo que a minha vocação intensa era essa. Então há essas falhas, as falhas que eu digo assim, do próprio jeito de ser, da própria modo de ser, um pouco abrangente demais, um pouco desorganizado talvez nas próprias coisas, mas certa espontaneidade de ter mais força na ação. Mas eu creio que esse é um caminho que Deus me colocou, e acho que Deus me escolheu como eu sou, e por isso tenho que lutar imensamente até o fim. Eu vou lutar até o fim, na verdade, com alguns fracassos, e Deus vai compreendendo isso dentro dos meus limites. Veja, antes disso eu tinha tido experiência já de 12 anos de comando a nível da Inspetoria São João Bosco, 6 de vice-provincial e 6 de provincial. Talvez uma de experiências também ela muito exigente. Eu, quando fui chamado para ser provincial, por exemplo, achava que não estava preparado para isso.
E com certeza nessa época eu tenho cometido muitos erros pela não preparação completa. Fiz muitas coisas bonitas durante essa época, o trabalho com o menor, o incentivo aos oratórios festivos, a Casa Dom Bosco aqui de Belo Horizonte, o surgimento de diversas obras importantes da inspetoria. Lá em Brasília, o Semin, a Ceilândia, a Casa de Retiros do Israel Pinheiro, que é uma casa de retiro fantástica, surgiu na minha época. Algumas igrejas foram construídas durante o meu tempo, mas a preocupação, sobretudo, de organização da inspetoria de início, quando achei que, para poder dar encaminhamento ao próprio sistema salesiano de vídeo, que teve um impulso grande, que foi começado pelo padre Carrara, digamos, desenvolvido pelo padre João Duque, de saudosa memória, um grande homem, um homem extraordinário, a quem tenho um carinho enorme por causa da grandiosidade do coração dele e das suas angústias enormes para fazer o bem. Eu sucedi ao padre João Duque, portanto eu tive como que trabalhar intensamente toda a minha limitação a nível de não preparo suficiente para que me tornasse um líder, mas fiz o bem que podia fazer dentro dessa época na inspetoria São João Bosco, já em fase de transição para uma passagem mais estável nas vocações. Incentivei muito as vocações, procurei, enfim, dar continuidade àquilo que acontecia na época. Eu não fui sozinho, é claro, fui o líder de um grupo de conselheiros extraordinários, pessoas que estiveram comigo, sobretudo me recordo do falecido padre Geraldo Pompeu de Campos, um homem sábio e santo, que sempre esteve perto de mim, o nosso querido vice-provincial, que é o padre Antônio Pinheiro, um grande professor e mestre de uma santidade enorme. Todos esses momentos foram como que dádivas de Deus para a minha vida. E como disse para você, você me interroga, de repente, justamente fui chamado para poder dirigir o Sistema Salesiano de Vídeo, uma obra enorme, que saiu de um sonho grandioso de diversos salesianos, e que era um sonho bonito, uma audácia, uma verdadeira audácia, no campo da comunicação em todo o mundo, porque fomos os primeiros a dar um passo deste tamanho a nível de igreja no Brasil. Não fomos compreendidos, e eu acredito que a igreja terá que rever um pouco essa história do passado, como nós perdemos por causa de não darmos as mãos mais juntos e lutarmos para que uma estrutura como o Sistema Salesiano de Vídeo se tornasse realmente a estrutura da igreja no Brasil. Ela ficou muito fechada dentro da própria congregação. Não é que não houve tentativas, a visão do padre Antônio foi sempre essa visão de colocar esse instrumento a serviço, mas a incompreensão concreta do bem que se podia fazer, o medo de dar um passo maior, fez com que o Sistema Salesiano de Vídeo fosse uma estrutura muito maior do que a necessidade ou a preparação da época da igreja. Então fui colocado aí para gerenciar aquela estrutura que já estava com dificuldades econômicas extraordinárias, numa modernidade muito grande. Tentei fazer o que podia fazer, reconheço que houve erros extraordinários. Por exemplo, buscamos uma consultoria para dar uma organização ao Sistema Salesiano de Vídeo. Essa consultoria, ela teve uma boa vontade enorme, eu sou grato a essa consultoria do Conrado e Matos. Ela fez um trabalho intenso internamente, mas não foi compreendido na época, não foi compreendido. Mas depois, essa própria consultoria deu um grande trabalho para a própria inspetoria São João Bosco, que hoje está super organizada justamente por causa do trabalho dessa consultoria. Então, uma semente que eu deixei, digamos, ela não nasceu no Sistema Salesiano de Vídeo e se desenvolveu muito pela tenacidade do padre Alfredo Carrara de Mello, que tem todas as virtudes e muito mais do que eu, e não tem nenhum dos defeitos que eu tenho. Por isso ele tem a capacidade de fazer acontecer. E eu acho que isso foi tão bonito na vida. Agora, foram os anos mais difíceis da minha vida, sabe? Sinceramente, os mais agradáveis e os mais difíceis. Agradáveis por quê? Porque eu me entrei em contato com uma estrutura de comunicação, que foi uma graça enorme estar em contato com essa estrutura de comunicação, onde me coloquei em contato com empresários, com comunicadores, com pessoas que tinham que me ajudar na gerenciamento da administração, com grandes administradores, enfim, foi um momento de uma riqueza enorme. E aí também começou todo o trabalho com o oratório festivo, ou seja, abrir o Sistema Salesiano de Vídeo para a comunidade. Talvez um dos momentos bonitos da vida da gente, quando a gente passava o domingo praticamente metido de
de bermuda, no meio da criançada mais pobre da região do Confisco, do Urca, onde nós inventamos 1001 atividade para atender o próprio bairro Confisco, uma grande ação apostólica enorme dentro disso. Mas o sistema salesiano de vídeo, com certeza, foi um momento muito forte. Até que aconteceu na época de 92, eu fui chamado para poder participar de uma grande reunião em Roma, de diversas estruturas grandes. Chegando lá, eu tive, acho pelo estresse, pela preocupação, eu tive até uma isquemia, uma espécie de isquemia, um infarto cerebral. Passei 15 dias no Gemelli, em Roma. Eu mesmo não tive muita consciência disso, mas foi uma coisa bastante grave. Tanto é que depois voltei, hoje, graças a Deus, pela bondade pura de Deus, e a grande competência e amizade dos irmãos, eu estou bem, graças a Deus, muito bem. Mas tive aquele momento, eu digo assim, porque a grande tensão de tentar gerenciar uma estrutura enorme, com incompreensões internas e externas, com apoio interno e externo, fez com que eu amadurecesse velozmente em alguns aspectos do próprio gerenciamento, contato com as pessoas, e sobretudo me abriu uma dimensão enorme de compreensão, de diálogo com o outro, sabe? Sobretudo o outro chamado economista, o empresário, o outro que era muitas vezes rejeitado dentro do contexto de uma visão capitalista. Esse outro, que é a fina flor do gerenciamento moderno, acabou sendo integrado em toda a minha vida. Então eu tenho grande respeito por esse aprendizado que eu tive com essa estrutura do mundo do empresário, do mundo do gerenciamento, do mundo da economia, do mundo, enfim, que muitas vezes estranha a própria igreja. E esse diálogo me fez dar alguns passos muito bonitos a nível não só em favor dos mais empobrecidos, mas também em favor das estruturas da igreja. Portanto, me tornou, como diz assim, alguém que ficou com a marca de homem que gosta da comunicação, mas não tem nenhuma formação, digamos, específica para a comunicação. Portanto, é apenas um aprendizado na realidade do dia a dia. Eu devo isso aos salesianos, é a congregação que me formou para isso. Eu devo uma gratidão enorme à Inspetoria São João Bosco por tudo isso, porque ela foi a mãe, a geradora desse aspecto da minha formação, e ela foi que compreendeu fortemente. Nessa época eu me encontrei com algumas pessoas extraordinárias. Uma delas é aquele que hoje trabalha comigo, que é o Jonas, é isso, que é um homem que apareceu na minha vida e me ajudou muito a ver a realidade do dia a dia, e me tornei um grande amigo dele, claro, com todos os limites que eu tenho, com todos os limites que ele tem. No entanto, nos tornamos assim duas pessoas que trabalham intensamente para o bem dessa igreja, que nós queremos cada vez mais aberta ao mundo, cada vez mais preocupada com o mundo. Então é um pouquinho, muito rapidamente, viu? Eu acredito que a igreja está se adiantando bem nesse preparo. Se falássemos há 5 ou 6 anos atrás, eu diria que não, é claro. Hoje já digo assim, há uma efervescência muito enorme, é muito grande, há um preparo, uma ânsia de preparar os quadros para isso, mas ainda há, claro, aquilo que eu chamo do chamado cultura de uma igreja acostumada a fazer tudo sozinha, a ser dona da verdade. Isso impede um pouco a busca de alternativas com auxílio dos leigos, que tem toda uma preparação muito mais forte, muito mais intensa, muito mais de qualidade no campo da economia, no campo da comunicação. Tudo isso precisa de contato. E quando nós queremos fazer como igreja as coisas por nós mesmos, nós até erramos. Por isso vemos que outras religiões, digamos, têm usado até melhor do que nós os meios de comunicação, talvez a serviço de uma causa que não é tão bonita, mas eu acredito que o amadurecimento que a igreja está fazendo vai fazer com que a comunicação dentro da igreja se torne uma comunicação muito mais equilibrada, muito mais perto da verdade, muito mais perto do evangelho, e não será usado o instrumento de comunicação apenas por interesses internos da igreja, mas realmente colocados a serviço da transformação da sociedade. Esse é o ganho que essa igreja, um tanto morosa, um tanto prudente, talvez dê para a grande experiência da comunicação da humanidade. Eu acho que mesmo que tardiamente a igreja esteja buscando esse espaço, esse tardar talvez lhe dê essa dimensão muito maior de consistência, de prudência, de equilíbrio, na hora de fazer uma comunicação muito mais de acordo com a necessidade desse mundo que evolui enormemente no campo da técnica, mas humanamente lhe falta a dimensão mais profunda do evangelho do homem de Deus.
não existe pressão. Claro, onde existem homens, existe de tudo. Existem pessoas, com certeza, que também dentro do quadro eclesiástico almejam ser bispos. Mas, normalmente, o episcopado sai como um dom gratuito de Deus. Portanto, há uma fórmula muito tradicional da igreja, que é a indicação de nomes feita em sigilo para o núncio apostólico. O núncio apostólico, tendo esses nomes na mão, começa a fazer também sigilosamente uma pesquisa muito intensa para levantar todos os dados da vida dessa pessoa. E essas perguntas são muito direcionadas, elas são respondidas sigilosamente, forma-se um grande dossiê, e esse dossiê é se há alguma coisa que impede, alguma qualidade que impede de ser bispo, já é cortado. Mas se há as qualidades suficientes, mesmo com alguns limites, esse dossiê continua e vai até Roma, onde a congregação para os bispos analisa de novo, exaustivamente, pede mais perguntas, até que o nome é indicado para uma diocese X. Quando o nome é indicado, o núncio sai e manda uma carta em nome do Papa, dizendo que o padre tal é escolhido para tal diocese. Então, o caso meu, eu tinha sido, assim como que sabia que tinha sido consultado, o meu nome tinha sido consultado já em 88, quando eu era provincial. Portanto, naquela época, eu fiquei muito assustado e, como vamos confessar, houve alguma expectativa de que pudesse acontecer algo diferente. Já estava no final do meu tempo de provincial. Como não aconteceu nada, eu fiquei tão tranquilo, porque geralmente, digo assim, alguma ficha queimou, não é verdade? Então, tudo bem, vamos conviver intensamente, não vamos colocar nada disso no horizonte da gente. Portanto, quando me chegou a nomeação, teve algum zum, mas eu não acreditava nada. Até o dia em que Dom Serafim, chegando no SSV, queria toda semana gravar, ele me chamou ao escritório, no meu escritório, ele entrou no escritório e me entregou simplesmente a carta e disse assim: olha, eu vou te dar uma notícia, você foi escolhido para o meu bispo auxiliar em Belo Horizonte. Eu quase caí da cadeira, na verdade, fiquei mudo, e ele disse, não me dizer nada, tem duas coisas. Primeiro, saiba, Dom Serafim, com aquela paternidade enorme dele, diz assim: saiba que a graça de Deus para esses casos é uma graça enorme, então não tenha medo, não tenha medo. Segundo, eu fiquei muito feliz, entendeu? As duas coisas me encheram o coração, mas não me tiraram a dúvida, porque é claro que eu não estava no meu horizonte, eu acreditava que não era por aí, sentia meus limites, achava que não seria bom para a igreja, enfim. Então, demorei muito em dar o sim, demorei alguns dias para dar o sim, muito não, alguns dias. Aí houve a pressão do próprio Dom Serafim, houve a pressão do núncio apostólico, dizendo assim: olha, nós gastamos bastante tempo de escolher uma pessoa, quando escolhe você diz não, então, por favor, diga sim e me ajude. Então, eu, na graça de Deus, da oração, eu disse o meu sim, mandei lá uma cartinha para o núncio, dizendo seu sim, meu sim, e quando eu disse sim, aí que a angústia voltou redobrada, o medo, tudo isso, e só isso não é que está terminando não, mas cada dia que passa, viu, cada dia que passa, essa angústia pode aumentar, porque as responsabilidades crescem e os limites aparecem. Então, acho que isso me faz cada vez mais, não é que é angustiado, eu quero fazer o melhor para que Deus possa realizar em mim o que há de mais bonito na minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o peso é maior do que minhas capacidades físicas. É claro que Deus supera tudo, mas a gente tem que abrir a porta para que Ele possa entrar em nossa casa. Então, o quadro é esse, o bispo escolhido desse jeito, eu também fui chamado para essa diocese desse jeito, com esse carinho enorme da parte do Dom Serafim, com um carinho enorme da parte do clero de Belo Horizonte, que acatou com muita alegria essa nomeação, e com o carinho enorme do povo de Deus. Então, acho que isso me dá uma força muito grande, apesar, volto a insistir, de que eu sempre vou tentando dar uma resposta mais positiva, e sinto que alguns limites me fazem com que, de fato, eu me sinto pequeno diante da grandiosidade dessa responsabilidade de ser bispo na igreja particular de Belo Horizonte. Batina, que foi uma marca importante para a minha vida de preparação. Então, esse ano, nós tivemos o mestre, Padre Luiz Porto de Menezes, que era muito rigoroso, mas para nós foi um pai, um verdadeiro pai, e ele veio a falecer no ano seguinte por um derrame. Aquela marca do Padre Luiz Porto de Menezes, para mim, foi a marca maior de minha vida, porque ele me compreendeu profundamente, acompanhou meus problemas, ajudou a compreender, e foi muito humano. Muita gente
via no padre Luiz Porto Menezes um homem muito rígido. No entanto, ele foi um pai bondoso, profundamente bondoso conosco, de modo que, mesmo que eu não tivesse assim muita clareza se eu queria ser religioso ou não, aquele momento foi muito ajudado por esse padre, que eu tenho um carinho muito enorme por ele, e sempre que posso peço que ele ajude nas orações o encaminhamento de minha vida. Padre Luiz Porto de Menezes, essa marca fundamental no meu noviciado. Com certeza, veja bem, com certeza até certo ponto, ou seja, se eu hoje pudesse dizer assim, não sei se vou escandalizar, né? Você deveria ser padre ou ser bispo? Eu diria assim, prefiro ser padre, sabe? Tendo uma paróquia, um lugar para trabalhar mais intensamente. É claro que uma função que é necessária na igreja, e o ser bispo hoje me tornou um pouco burocrata. É impossível que eu seja burocrata, eu não tenho esse perfil, mas me coloca um pouco. Eu gostaria de estar vivendo dentro de um bairro mais intensamente de experiência cotidiana, eu gostaria de estar agindo mais intensamente na pastoral direta. Isso é chamado dar grandes orientações a nível da comunicação, dos meios de comunicação da igreja, agora também a nível da comunicação, a nível de CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, enfim. Eu fico estranhando, por que Deus quer me chamar para esse campo? Eu, sinceramente, não sei. Eu peço a Deus que, claro, Ele sabe do que está fazendo, ele ama, Ele sabe de meus limites. Portanto, esse momento, eu não busquei nada dessas coisas, sinceramente não busquei. Alguma coisa que eu sou meio cabeçudo. Dizem que o Zandonati tem fama de ser cabeçudo. Lá na brincadeira, na minha terra, chama de Marmim. Marmim era o apelido do Zandonati. Marmim, eu acho que vem de mármore. Acho que deve ser alguma coisa da mármore, deve ser duro que nem mármore. Então, nós somos um pouco cabeçudo, não tanto, mas um pouco cabeçudo, ele persiste nas coisas, então ele está errando, não volta atrás. Eu diria assim, há esses defeitos, então eu diria assim, eu gostaria muito mais do contato direto com a criançada, diariamente, do que estar, digamos, uma espécie de pastor, não é burocrata, mas gerenciador de uma diocese tão grande como esta, que estou a serviço dela. Claro que tem hora que eu tenho que me conscientizar bem claramente, o bem que você fizer aos meios de comunicação, por exemplo, você está multiplicando as atividades, o bem que você fizer através das crismas suas, que são tão bonitas, é uma grande alegria, viu? Uma coisa que me dá grande alegria é crismar, entrar em contato com os jovens na crisma, mas é um contato passageiro, você não faz amizade com os jovens te conhecem e muitas vezes você não conhece os jovens como tal, então isso me entristece um pouco, é claro, mas é o caminho de Deus, não é eu que tenho que determinar o que vai acontecer, Deus que tem que determinar para mim o que vai acontecer e eu tenho que ser fiel a Ele. Talvez essa espécie de desobediência, muitas vezes eu me coloco na ação direta, fazendo coisas, não seja o que Deus quer, e talvez aí esteja uma falha que nós precisamos consertar, ainda tem tempo, não sei se eu sou capaz, nesta idade, a modificar o meu jeito de ser, mas digamos assim, o que Deus quer é realmente que a gente pudesse ser mais fiel a Ele, intensamente a Ele. Quando a gente quer ser fiel ao que nós pensamos, eu gosto de estar com os jovens. Talvez o nosso amado Senhor não queira isso, queira assim, não, quero que você organize as coisas. E quando você quer fugir dele, Ele te puxa intensamente para ser um homem de organização, de estar junto. Mas depois do tempo, só o tempo vai dizer o que Deus quer de mim, não é verdade? Se um dia me escolher para poder estar no outro lugar, Ele que escolhe, eu estou tão feliz aqui, não é verdade? Se eu ficar aqui a minha vida toda auxiliando a Dom Serafim, fico feliz da vida, porque é a certeza que eu estou ao lado de um dos maiores homens que Minas Gerais produziu em todos os tempos, não há dúvida nenhuma. Quem não conhece Dom Serafim de perto pode até estranhar, mas é uma sabedoria, de uma grandiosidade de coração, de uma compreensão tão grande que a gente se espanta. Então, estou bebendo, estou morando numa casa que eu sempre digo, o Dom Serafim sabe disso, que eu não gostaria de morar aqui no Palácio Episcopal. Por quê? Porque, assim, é um lugar bonito, tudo certo, mas não é um lugar agradável a nível no meio desse burburinho da cidade, mas a graça está convivendo com Dom João Rezende Costa, a sabedoria acumulada em 90 anos, a graça de viver com Dom Serafim, a sabedoria
acumulada de 75 anos de idade, 40 anos de episcopado, sacerdócio, um mineiro autêntico, ou seja, aquele mineiro que vem do interior, de sabedoria profunda, é uma graça que ninguém pode negar. Eu talvez não saiba aproveitar muito pouco, mas é uma graça sobre graça que me acontece de graça, não é verdade? De graça por bondade de Deus. Há uma simpatia enorme. Claro que isso diminuiu muito, talvez entre nós mesmos do clero, não há mais aquela visão que eu acho necessária, viu? Eu acho que o bispo, o sacerdote, tem um mistério atrás dele, não é simplesmente o homem Décio, o padre tal, é o mistério que está por aí, ou nós temos fé, e o povo tem isso profundamente, quando o povo beija a mão do bispo, não é por um servilismo, lá dentro do coração do povo está essa visão profunda, que Jesus Cristo está presente na pessoa do pastor. Isso é tão profundo que talvez nós, religiosos, digamos, até sacerdotes, percamos um pouco, porque estamos convivendo com isso no dia a dia. Até mesmo eu, né? O próprio bispo não percebe que ele está levando dentro de si algo de maior do que ele mesmo. Isso, no mundo de hoje, não pode perder. É claro que muitas vezes se usou isso na história para poder, digamos, usar de uma autoridade que não é o serviço, uma autoridade que se usou do destaque de status para poder dominar sobre as pessoas. Isso não está certo, mas o grande respeito que o povo tem, e até uma espécie, não é idolatria, uma espécie assim de admiração profunda que tem para com o bispo, isso é alguma coisa que vem da própria espiritualidade do povo, e que não se pode perder, contando que o bispo tome consciência que isto não é para ele, mas é alguma coisa que está a serviço da grande causa do reino de Deus. Por isso, eu sim acho que há uma espécie de admiração profunda, não chega a idolatria, mas que pode chegar a isso, e no meu caso, eu sinto que o povo gosta muito mais do que eu mereço, ou seja, há uma admiração espontânea pelo meu jeito de ser, que eu vejo bem, se as pessoas me conhecessem mais profundamente, não me tratariam tão bem assim. De qualquer maneira, eu acho que é um dom de Deus, eu tenho que agradecer e tem que ter muita humildade. Talvez até uma vaidade, né? A gente gosta de ser gostado pelo povo, sabe? A gente se sente feliz. Então eu me sinto muito feliz quando as pessoas, digamos assim, agradecem a Deus por causa da minha presença, quando eles falam. Agora, o que me diminui muito é realmente a necessidade de ser aquilo que o povo pensa da gente, sabe? Então isso me angustia profundamente, porque eu vejo que as expressões de bondade, de carinho, são maiores do que a realidade, que Deus sabe e conhece. Mas de qualquer maneira eu digo assim, eu gostaria, eu sou uma pessoa que gostaria de ter mais tempo de oração, mais tempo de mística, mais tempo, eu gosto muito da Serra da Piedade, por exemplo. Eu acho aquilo um lugar privilegiado. Se eu pudesse viver continuamente lá em cima, contemplando a natureza, refletindo, ficaria lá porque eu acho que é o lugar ideal para a pessoa se encontrar mais profundamente com Deus. Não é à toa que Jesus Cristo, sempre que tinha vontade de rezar, subiu uma montanha, e nós temos essa montanha preciosa que é a Serra da Piedade, um lugar encantador, onde Maria está presente, onde o próprio Deus se faz presente na natureza, onde tudo nos convida à oração. Portanto, esse lado, digamos, místico, se é que eu tenho alguma coisa de mística, eu acredito que seria o aspecto que me constrange ainda, ou seja, eu gostaria muito de ter mais espaço para isso, e muitas vezes essa vontade de agir me atrapalha de fazer aquilo que eu mais gostaria, talvez essa dimensão contemplativa, ativar essa dimensão contemplativa, que eu acho que tem que ser o normal de qualquer bispo, de qualquer sacerdote. Eu acredito, viu, com toda sinceridade, que Belo Horizonte precisa de uma pessoa muito mais completa, sabe? Belo Horizonte se acostumou a ter homens de grande envergadura, como o Dom Cabral, o fundador dessa arquidiocese, o Dom João Rezende Costa, que está vivo até hoje, que é uma extraordinária pessoa, serenidade, cultura, bondade, e Dom Serafim, que não tem como a gente não deixar de perceber que é um dos grandes dons que Deus fez, não só a nossa igreja particular de Belo Horizonte, mas a toda a igreja do Brasil, a toda a igreja no seu todo católica, tanto é que o Papa o elevou a cardeal. Portanto, eu acho que é muito grande essa responsabilidade, e há nomes
muito maiores, de maior envergadura, para que possam ocupar, se o dia que Dom Serafim achar que nós gostaríamos que isso acontecesse após longos anos, porque a sabedoria dele e a saúde dele permite que ele fique aqui à frente da nossa arquidiocese por longos anos ainda. Então acredito que há nomes aí no episcopado brasileiro que tem muito mais preparação e muito mais sejam mais adequados para uma resposta, digamos, aos grandes interesses da igreja situada em Belo Horizonte, que hoje está sendo um lugar de, digamos, de destaque da reflexão de toda a igreja no Brasil. Por isso ela precisa ser muito bem cuidada, e com certeza a Nunciatura Apostólica, o próprio Papa, haverão de olhar com muito carinho para essa arquidiocese. Então, te dizendo com toda franqueza, com toda espontaneidade, eu não me acho o nome adequado para esse momento. Acho que há nomes principais, melhores, com mais experiência, com mais capacidade para poder conduzir os destinos dessa igreja particular de Belo Horizonte. Agora, eu não vou buscar nada, eu vou estar sempre muito aberto àquilo que Deus me pede em qualquer momento. Quer dizer, a minha resposta é bem clara. Torço para que Dom Serafim fique aqui longos anos, porque nós precisamos da experiência dele, a experiência eclesiástica, a grande visão, a intuição dos grandes destinos da igreja são fecundos no coração de pastor, de homem de Deus que ele é. Mas quando houver a substituição, Deus saberá fazer de maneira mais adequada, porque esta é uma igreja que merece muito e merece demais, porque ela é muito importante na toda a estratégia da Igreja Católica no mundo, e certamente Deus, o Espírito Santo, haverá de inspirar qual o caminho que vai ser tomado para essa arquidiocese. Vivo profundamente, por exemplo, esse grande drama que eu tenho certeza, e até o apoio incondicional do cardeal Dom Serafim, sobre a orientação dada à TV Horizonte, isso, que para poder se subsistir ela tem que ser comercial. Nós não optamos para ser uma TV sustentada pelos católicos, pode até ser, mas nós optamos por uma televisão comercial. E na hora de decidir sobre os programas que vão acontecendo, nós temos que ter algumas orientações concretas para que ela se torne também palatável, digamos, para o público que patrocina. Bem, esse é o grande desafio. Então, isso requer muita prudência, requer saber esperar. Tem muitos, talvez nós católicos hoje, gostariam de ver a TV Horizonte já falando dia inteiro da fé, da religião, de tudo isso. Acho que isso é um desejo bonito. Agora, como falar de Deus para essa sociedade mais ampla que está ávida e ao mesmo tempo não gosta de ouvir insinuações muito diretas? Esse é um desafio muito sério que me atormenta o dia inteiro. Eu acharia que seria muito mais fácil fazer uma televisão religiosa, evangelizadora direta, mas me resta sempre a interrogação e o desafio. Será que não é preciso percorrer um caminho em que talvez será muito mais longo, de formação de um quadro, de dar condições aos que se apresentam, de transmitir o evangelho com o jeito de ser daquele que ouve, não condescender com aquele que ouve, mas do jeito de ser com aquele que ouve e que vê? Eu acredito que esse é um desafio enorme, que me angustia demais da conta. Tem hora, com certeza, que eu me vejo assim: eu estou traindo o evangelho, estou contemporizando o trabalho de anunciar o reino de Deus. O que eu faço? E me sinto pequeno, por isso que da importância de a gente envolver mais gente na condução, sobretudo da TV Horizonte e da Rádio Cultura, para que ela se torne realmente uma experiência nova. Isso que eu quero dizer, uma experiência nova, onde aquilo que há de belo, toda a experiência da presença de Cristo Jesus, da história, aconteça de uma maneira bonita e diferente. Eu não sei, a Rede Vida está tentando fazer isso também. A Rede Vida tem mais o aspecto religioso, digamos assim, mas ela está tentando fazer isso de uma maneira muito interessante. Nós estamos começando talvez de mais longe, e temos que chegar àquela dimensão. Agora, aqueles que criticam nos ajudam, não é verdade? Contanto que eles saibam compreender que o tempo de Deus, e o tempo é um tempo difícil, e que talvez haja até muitas traições desse caminho. E eu sinto que algumas vezes aquilo que você diz, talvez eu esteja até atraindo o meu modo de ser bispo religioso, pensando também naquele lado que é o sustento da própria televisão, o patrocínio da televisão. Insisto, quem sabe, em algumas soluções. Isso eu concordo com você.
Eu diria assim, o gerenciamento hoje não é alguma coisa que é compatível absolutamente com a vocação de Deus. Acho que quando Deus chama alguém para o sacerdócio, Ele chama sobretudo porque quer que ele se torne um homem que fale dele, sabe? Que fale dele. Os aspectos gerenciais, administrativos, ele devia passar para outros, entendendo? Ou seja, passar para outros. Quando nós insistimos muito em fazer o aspecto gerencial, e eu me angustio com isso, porque sei que sou limitado nesse campo, e perdemos tempo com isso, não somos capazes de deixar isso completamente na mão daqueles que são preparados para isso e cuja vocação é para essa, certamente a gente está tendo dificuldade na hora de evangelizar. Evangelizar para nós será sempre muito mais fácil, sabe? Por quê? Porque Deus nos chamou para isso. Agora, evangelizar desconhecendo tudo que existe a nível de ganhos da economia, né? É também evangelizar de uma maneira fria, de uma maneira longínqua da humanidade de hoje. Então a gente tem que ser um evangelizador, mas que esteja muito perto do modo de ser das pessoas, do modo de viver das pessoas, escutando. Eu acho que hoje estou muito ainda longe do grande povo. O dia que eu passo mais tempo junto do povo, eu acabo aprendendo mais a alma desse povo e como levar a palavra de Deus para dentro. Então, os jovens, por exemplo, um desafio enorme, como evangelizar os jovens. Quando eu vejo os jovens do Papo Jovem tentando fazer um programa bonito, e muitas vezes recebendo críticas, eu estou por detrás dando uma força para que eles possam passar os grandes valores. Eu acho que esse é o grande caminho que devemos percorrer. Mas por aí também há toda uma renúncia a uma série de coisas que eu acho que são absolutamente necessárias. Por exemplo, dar mais tempo para próprio evangelizar os apresentadores, dar mais tempo para formar aqueles que estão dirigindo a televisão, sem torná-los padres, sem torná-los clérigos, sem torná-los beatos, sem torná-los nada disso, mas torná-los cada vez mais altamente profissionais, investidos de sua capacidade de evangelizar através do que eles são e não daquilo que nós gostaríamos que eles fossem. Ah, boa pergunta, tá vendo? Veja bem, não há uma busca, vou até revelar, na verdade, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu vou revelar. Por exemplo, nós bispos aqui ganhamos 3 salários, digamos, temos tudo, na verdade, toda a comida, tudo mais, temos 3 salários para o nosso sustento do dia a dia, não é verdade? Então, digamos assim, para o trabalho que fazemos, tudo mais, mas isso normalmente nós nos igualamos a todos os sacerdotes, aqueles que estão vivendo. Nós não vivemos para ganhar salário, nós vivemos para o reino de Deus. Se a estrutura da arquidiocese administra, digamos, milhões, ela não quer com isso nada. E eu diria assim, aí está o que muita gente não sabe, impressionante. Por exemplo, Dom Serafim, o cardeal, ele não tem nada, tudo que ele tem, ele já passou para todo mundo, entendeu? Ele não tem nada. Se inventaram que ele tem alguma coisa, parece que foi dado a ele, talvez para o futura habitação dele, um apartamento, parece, não tenho nem certeza disso não, mas seria mais do que devido, mas ele dele mesmo não tem nada, é um homem que vive na pobreza absoluta, comida, veste-se decentemente bem, porque exige o jeito dele, mas uma pobreza absoluta, uma simplicidade absoluta. Isso me encanta, sabe? Me encanta, porque é um homem que passou na mão deles mais dinheiro que até alguns estados do Brasil, e no entanto ele não tem nada. E nós temos que viver assim, é verdade? Podemos ter muitas coisas, mas esse testemunho público eu acho algo de muito importante para que a gente seja visto como gente que não quer o dinheiro para nós. Podemos ter até dinheiro, mas sempre em benefício daqueles que mais precisam da sociedade. Dom Serafim, com certeza, é um dos grandes administradores. Se ele não fosse bispo, padre, seria um alto dirigente de empresa, com certeza, pela sabedoria de administração que ele tem, é algo de fantástico. Mas, com certeza, não tem nada. E como diz assim, tudo que ele tem, do pai dele, ganhou do pai dele, da família, passou tudo para a fundação, não tem absolutamente nada. Isso é um testemunho tão bonito. Olha, o que eu faço? Eu estou fazendo uma pequena poupança para
alguma emergência que possa acontecer, uso para comprar alguma coisa que possa ajudar algum pobre, eu aplico no oratório festivo, não é isso? Tem alguns gastos de roupa que a gente compra por nossa conta, roupa que eu faço quando não ganho, eu compro alguma roupa, algum sapato, vou gastando com essas coisas assim que pode, mas no dinheiro eu nunca gostaria que ele se acumulasse, eu gostaria que ajudasse. É claro que as secretárias sempre ajudam a gente a se controlar um pouco mais. Eu que compro, sabe o que eu compro de vez em quando? Compro um vinho para Dom João, entendendo? Compro um vinho para levar de presente lá para compro livros, é claro que eu compro, eu acho que o livro é importante comprar, compro essas coisas, entendendo? Acho que tudo aquilo que é útil para mim, a minha missão de evangelizador, eu faço. Mas não quero nada de extraordinário, quero viver a maior simplicidade possível, né? Tanto é que, não é por vontade também não, eu deixei o carro, né, que Dom Savio ficou com a minha disposição, que era uma Paraty muito boa, e estou usando hoje um Fusquinha, mas é mais por simpatia interna que eu já venho há longos anos, apesar de eu aborrecer de ver um Fusquinha na minha frente quando estou dirigindo, né, que eu gosto de dirigir com o pé bem baixo, mas eu tenho uma simpatia enorme pro Fusca, e hoje estou aí com o Fusquinha 80, alinhadinho, até ontem, viu, alguém na rua me parou e disse assim, de que ano? Eu falei, 80, você não quer vender? Não, você não vendo não. O Fusquinha está muito bonitinho, e eu acho que é por aí, não há dúvida, também para a gente se limitar, para não ter nada, eu acho que o padre, viu, não tinha que ter nada muito vistoso, muito aparente, ele devia se viver intensamente com a preocupação do reino de Deus. Claro que eles vão ter que ter sempre os padres, que o padre secular vai viver dele mesmo, né, no futuro, então ele tem que fazer, então o padre tem que ter seu salário, tem que fazer aquela economia para comprar uma casinha, comprar um apartamento, sim, porque ele vai ficar velho um dia. A estrutura da arquidiocese tenta ajudar o máximo possível, e a preocupação da arquidiocese hoje é da solidariedade presbiteral, é muito grande, mas ele tem que também fazer sua pequeno pecúnio para poder ajudar no final de sua vida, eu acho que isso é natural. Agora, mais do que isso, não, acho que não é a nossa vocação, a gente teria que realmente colocar tudo à disposição do reino de Deus. Eu não gasto nada, vivo com qualquer coisa, não tenho interesse nenhum de aparecer de nada de luxo, eu tentaria viver intensamente com 3 salários. Se o povo hoje consegue viver com um salário mínimo, entendendo? Por que eu não posso viver? Eu acho que teria condição sim, ia sofrer muito, ia lutar muito. É claro que hoje nem é covardia me comparar com alguém que nunca teve estudo. Acho que hoje, né, mas vamos pensar que não tivesse nada desde o início. Eu acredito que o meu jeito de ser daria para eu conviver, lutar e buscar intensamente algo novo. Mas, de fato, é muito pouco e nós temos que lutar para que todo mundo tenha uma vida digna nessa terra, não é isso? Acho que isso é importante. Veja bem, eu acredito que as duas coisas aconteceriam, não é verdade? Porque o que Jesus nos ensinaria profundamente em cadeia chegar a cada pessoa, mas não com aquilo que a televisão geralmente faz. Muitas vezes enganosamente apresenta uma realidade que não é mais virtual do que real. Então ele conseguiria fazer com que a mensagem dele chegasse tão fortemente no coração das pessoas, que aquilo tudo parecesse um envolvimento total das pessoas, respeitando as pessoas, porque Jesus nunca impôs nada, ele sempre anunciou algo que estava dentro do coração de todas as pessoas, tanto da samaritana, como de Zaqueu, como das prostitutas, como dos próprios fariseus. Ele sabia comunicar e falar fortemente, de modo que balançava aqueles que se sentiam. Claro que hoje eu acho que ele nos ensinaria como usar realmente os meios da comunicação, como a televisão, de um modo que não espezinhasse ninguém, não confundisse ninguém, mas libertasse as pessoas. Esse é o grande desafio que nós, em nome de Cristo, estamos tentando fazer, e com a luz dele. Toda vez que nós deixamos a luz dele, nós fazemos burradas.
Todas as vezes que nós deixamos que a luz dele tome conta de nosso coração, nós vamos acertar em nossa vida. Que a gente tem que ser o mais possível aberto à luz dele, porque quando a luz dele ilumina o nosso coração, algo de novo acontece, mesmo que aparentemente possa dizer os outros. Isso aí é retrógrado. Retrógrado não, é aquilo que respeita profundamente o ser humano, que faz com que as pessoas humanas se tornem grandiosas, e a comunicação de Jesus Cristo seria isso. Agora, eu acredito que hoje nunca deixaria de estar no contato pessoal, é que é o mais fundamental, o mais direto. Ele nunca se apartaria das massas, mas não seria um politiqueiro, não seria um aproveitador. Veja que aí eu fico terrivelmente furioso com esses que abusam da Bíblia e da religião para aproveitar e arrancar até o coração do povo. Isso para mim é uma afronta, que até usam os meios de comunicação para poder iludir as pessoas, como que até anestesiar as pessoas, de modo que elas possam jogar um pouquinho do dinheiro que têm, tudo usado em nome de Deus. Isso é usar falso testemunho, usar o nome de Deus em vão. Isso me entristece profundamente e nunca gostaria de fazer isso com os meios de comunicação. Eu acredito que sim, vai ser sempre, a igreja é sempre a presença de Jesus Cristo na história. Eu acredito e claro que vejo com cada dia mais com entusiasmo que o celibato é um dom preciosíssimo para a igreja, ou seja, nunca o celibato vai faltar à igreja. Agora, que é para todos, isso é um momento histórico, pode ser que até cresça, não é verdade? Pode ser até que muito mais no futuro será bonito viver intensamente o celibato. Eu acho que a humanidade vai cada vez mais ganhar aspecto desse ponto. Além da vocação matrimonial, que é aberta à normalidade de todos, o valor do celibato vai crescer muito, muito, muito. Mas também a igreja poderá repensar o sacerdote casado. Isso não há dúvida nenhuma, já houve na história, poderá haver na história, sempre nessa luz, ou seja, o dom do celibato é algo muito bonito, por mais que a sociedade hoje ache isso um absurdo, por mais que muitas vezes você na própria carne, eu mesmo na carne, ache que podia ser diferente, não é verdade? Isso não há dúvida que é um dom preciosíssimo e tem feito bem enorme a toda a humanidade. Só quem é cego que não entende isso. Quando alguém me fala disso assim, um pouco apaixonadamente, que é um absurdo, eu digo assim, absurdo é você não entender que o celibato é um dom precioso para a igreja. Agora, que muito sacerdote, que certamente não deveria ser sacerdote assim, eu acredito que sim, e eu acho que para isso a igreja, como a misericordiosa que ela vai ter que encontrar um caminho no futuro, não é verdade? Quando não sabe, o Espírito Santo vai suscitar, para que, de fato, permanecendo esse valor enorme do celibato, possa acontecer, quem sabe, uma abertura também para sacerdócio casado, que já existe na igreja oriental e poderá existir na igreja romana. Veja bem, é como se entender a excomunhão. A excomunhão, se diz, muitas vezes se pensa que é uma espécie de exclusão de uma sociedade. Não, a igreja é chamada, é uma vocação livre, espontânea, de pertencer a alguém que tem que ter a visão do mais perfeito, sabe? Então, daquilo que é o melhor para a humanidade. Portanto, nem todos são chamados a pertencer à igreja como tal. Por isso, o pertencer à comunhão da igreja é um chamado que exige algumas diretivas, alguma fidelidade ao tipo de exigência que o Evangelho pede, e que a graça do Espírito Santo vai iluminando de modo que as pessoas entendam que isso é absolutamente necessário. Quando alguém dentro da igreja não aceita isso, ele que se excomunga, não é a igreja que excomunga, não. Talvez a fórmula jurídica de excomunhão tenha sido muitas vezes autoritária ou coisa semelhante, mas é a própria pessoa que diz assim, eu não estou dentro dessa comunhão, e nem por isso me diminui, digamos. Se ele está, digamos, vivendo uma experiência que é um pouco diferente, não consegue dar esse passo de maior perfeição. Isso, perfeição, depende da perfeição, digamos, humana. É muito mais um dom de Deus, não é verdade? Deus pode usar um instrumento como o meu, por exemplo, como sou, muito frágil, e no entanto ele me incita a viver intensamente esse ideal, não é verdade? Então, quanto a diversas exigências, a pessoa pertence a essa entidade, ele está excluído. É porque a igreja, analisando o fato em si, pensa que a pessoa que prossegue nessa doutrina,
ela não está vivendo aquilo que Cristo Jesus disse no Evangelho. Por isso, se auto-exclui, se auto-excomunga. Portanto, talvez a forma ou os casos que aconteceram durante a história poderão ser até revistos. Mas a excomunhão, digamos, é não entrar na comunhão daqueles que, não por grandeza, não por melhor, nada por isso, são chamados por Deus para testemunhar no dia a dia aquilo que é o grande sonho dele, construir o reino de Deus. Apesar de ter, eu vou ser muito claro nesse ponto, ter diversas pessoas a quem que me amaram muito, e a quem eu, quem sabe, dei de volta alguma esperança de também sentir que é bonito sentir-se alguém, sentir-se amado, sabe? Amado afetivamente, isso é bonito. Eu tenho, vou dizer assim, várias pessoas que foram muito dignas, muito assim, respeitosas, e que realmente sonharam profundamente comigo, e que me tentaram muito, 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 e portanto que talvez até dei para o meu comportamento alguma esperança, não é verdade? A elas eu sempre peço perdão, toda vez que eu sinto isso na minha vida, mas por outro lado sempre foi mais forte para mim esse chamado de Deus Pai. Mesmo sentindo-me frágil, mesmo sentindo vontade enorme de largar tudo, sabe? Isso já apareceu algumas vezes na minha vida, deixar tudo e me entrar completamente no outro tipo de vida, a vida matrimonial, por exemplo. Isso é claro que apareceu na minha vida e houve momentos claros em que eu cheguei na beira de dar o passo definitivo, mas alguma coisa me segurava e dizia assim, não quero você para isso, eu quero você para cá, tá entendendo? Então, houve sim, não posso negar isso, como digo sempre, é uma tentação continuada que me acontece na vida e vai me acontecer até o fim da vida, mas há algo mais profundamente forte no coração da gente, mesmo na fragilidade, que fala, para essa vocação que eu quero, e quero que você seja cada vez mais perfeito e puro nesse caminho. Talvez só os anos é que me darão essa dimensão mais bonita e profunda do amor total para o Pai. Eu sempre digo, eu acredito na minha oração e falo, eu não te amo, Pai, entendendo? Ou seja, eu não consigo sentir um amor que eu desejaria. Paciência, eu digo assim, nessa escuridão eu vou tentando amar do jeito que eu posso, não é verdade? Com meus limites. Talvez eu ame até pessoas mais do que eu amo ao Pai, não é verdade? Mas eu sinto que sempre que eu tentei amar alguém, eu não consegui, entendeu? Não consegui, porque não deu, porque há alguma força maior. Totalmente não, eu acredito que totalmente não, mas eles vão ter certeza que vão ter uma satisfação cada dia maior, ou seja, eu nunca vou renunciar de ser aquele filho que eles sonharam ao pensar em padre e ao pensar em bispo. Eu penso sobretudo no carinho de minha mãe que não conheci, que com certeza ela está por detrás em todos os momentos, puxando, digamos, a saia de Nossa Senhora para que cuide de mim, porque se não fosse ela eu já estava, vira-léu, já há muito tempo, eu acho que eu já estava afundado, muito tempo. Então meu pai também, um homem que sempre sonhou me ver padre, eu acho que ele tinha um sonho enorme de pensar que um dia pudesse me ver bispo. Eu diria assim, eles estão assim, com certeza, percebendo que há um esforço não tão grande assim, de ser fiel àquele que eles pensaram de mim, mas com certeza eu peço a Deus que me dê tudo o que for necessário para que eu me purifique ainda mais. Eu falo sempre brincando, venha o que vier, não é verdade? Seja o que for, e eu gostaria que Deus tivesse o carinho de sua mão sobre mim, para que eu possa me purificar de acordo com o jeito dele, e se eu não conseguir, que ele faça de mim o que ele quiser. Eu me coloco, como diz o próprio Dom Serafim, nas mãos de Deus. O que Deus me pedir, assim farei, e colocarei meus limites e minhas virtudes à disposição do reino de Deus. Queira que Deus que seja mais virtudes do que limites. Cabeçudo, persistente, limitado, aberto, um pouco desordenado, tudo isso será essa figura que está em contato com a comunicação, com a igreja, sempre angustiado, sempre comendo depressa, sempre preocupado com o dia seguinte, mas enfim, sempre impotente de realizar todos os sonhos que pode fazer,